Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o convite, parabenizar a Regional aqui do Paraná por sediar esse segundo evento, parabenizar a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ao Conselho Federal de Medicina pela essa iniciativa. Bom, para começar a minha palestra, e eu aqui estou substituindo um colega, então nós tivemos 48 horas para pensar e o que poderemos deixar como mensagem para vocês com relação a esse tema do bem-estar. E por que isso, responsabilidade civil? Bom, inicialmente, aproveitando já o Dr. Hammer, eu gostaria já de deixar os meus 2 itens de estar bem, de ser feliz. Primeiro é a gratidão. Sou grato a Deus, grato à sociedade, grato aos meus amigos. O outro importante item é que eu posso induzir vocês ao sono durante a minha conferência e seriam completados os 2. E o terceiro, conversando com meu amigo Oscar, é que o Hammer poderia colocar o 11º, que nós temos que ser amigos dos psiquiatras. Isso é outro importante item de bem-estar, de sermos felizes. Muito bem. Aproveitando a fala do Dr. Luiz também, ele falou que nós temos uma grande satisfação, uma enorme satisfação de fazermos o indivíduo dormir, de fazermos o indivíduo acordar. Até mesmo quando há uma cobrança de honorários em que o paciente alega, mas R$2.000 para me fazer dormir? E você responde, não, para dormir é 100 e para acordar é 1.900. Então, o problema que nós vamos falar aqui é se nós não acordarmos e esse paciente tiver algum problema que possa gerar um processo de responsabilidade. Vocês observem que é um problema que nós temos que pensar muito. Temos que ter uma reflexão profunda sobre isso. A sociedade brasileira, ela, neste caminho, em 2013, ela fez esse projeto. Quais foram os anestesiologistas envolvidos com responsabilidade civil? Esse ano, nós estamos terminando a responsabilidade criminal. E em 2015, a responsabilidade ética. E para isso, nós vamos juntar, posteriormente, em fascículos, um livro e entregar para vocês de uma perspectiva de toda essa análise da anestesiologia brasileira. Muito bem. Responsabilidade civil, um alerta da SBA. Então, na verdade, nós aqui, como diretores, não estamos ocupando cargos, como o Dr. Gastão falou. A nossa responsabilidade é de alerta, é de buscar soluções práticas e objetivas. Então, em 2013, a sociedade, capitaneada pelo presidente Ayrton Bagatini, ela fez esse trabalho em conjunto com a Comissão de Segurança e Qualidade, representada pela doutora Fabiane, pelo doutor João Henrique e pelo doutor Diego, do Rio de Janeiro. Muito bem. Nós temos que observar e fazermos algumas diferenças. Primeira é com relação a erro médico e erro do médico. O erro do médico é a estatística. Eu vou passar uma punção subclávica e faço uma punção pleural. Isso é um erro do médico. Está na estatística. Vou fazer uma anestesia peridural, perfura a dura mater. É um erro do médico. A punção lombar é 2% de acidente de punção. Agora, o erro médico é que ele está aqui ligado dentro da negligência, da imperícia e da imprudência. Dificilmente nós vamos estar imputados na imperícia, porque nós somos especialistas. Mas a negligência e a imprudência, e aqui cabe
algumas considerações, principalmente do bem-estar do profissional anestesiologista. Não já é infrequente, ou seja, já existe uma frequência desse tipo de condenação em profissionais que trabalham em excesso e que têm um acidente. Nós tivemos no último simpósio a fala do Dr. Diaulis, mostrando que uma pediatra que estava 36 horas de plantão no UTI, que fez o atendimento de uma criança com asma, e essa criança foi a óbito, ela foi responsabilizada. Ela foi aberta uma sindicância pelos pais da criança, porque ela estava cansada, ela estava com excesso de trabalho e não soube fazer o tratamento devido. Entretanto, a conduta dela foi tão correta que ela conseguiu se salvar em praticamente todas as instâncias e deve estar aí na última instância para não ser condenada. Então observem vocês que não é só na anestesia, é em outras áreas médicas. Baseado nisso, algumas publicações da Anestesia em Revista, datada de 71, que o processo de especialização do segmento da medicina, ele exige do profissional a manutenção de um relacionamento adequado ao paciente que não toca da sua responsabilidade civil e penal desses. Então, observem vocês que as pesquisas dentro da nossa sociedade, os artigos publicados, fizeram escassos. Então, a partir dessas repercussões, que a anestesia ela evoluiu vertiginosamente. E assim como as suas repercussões jurídicas. Principalmente aquilo que está sendo a responsabilidade de seus praticantes. Mas observem vocês, posso pegar esse? Observem vocês o que justifica, por que aumentou isso? Se nós tivermos aqui que a anestesia ainda está longe de garantir a segurança de forma plena, por quê? Em relação aos pacientes, estão mais informados. Uma maior formação educacional. E aqui, o código veio para menores. Com relação ao médico, o aumento do rigor técnico e essa melhora da relação paciente também. Quando nós colocamos em relação à saúde pública, não é verdade que os hospitais, os estabelecimentos estão deteriorados, falta equipamento, falta monitores e falta de ensino para o tratamento do nosso doente. E aonde muitos de nós estamos trabalhando. A saúde privada também não foge a isso. Porque os governos estão usando portas, livros, gastos, de uma modo a reduzir dramaticamente o seu custo e, consequentemente, a qualidade do serviço. Uma outra justificativa que esses processos vêm aumentando são os órgãos fiscalizadores e o aumento das especializações, desses avanços, a exigência de maior segurança e essas fiscalizações que a cada dia são maior dentro das nossas especialidades. Isso é fato do nosso cotidiano. Muito bem. Uma outra justificativa para a busca desse trabalho, dessa responsabilidade, por que isso aconteceu? É exatamente porque a partir desse projeto nós poderíamos estudar de uma forma qualitativa o que levou a esses processos, quais foram as causas principais que levaram a esses processos. E a partir daí, com esse registro, do programa, nós poderíamos, de uma forma madura, viver os seus práticas. E é isso que a sociedade entende nos próximos anos, a sua visão sobre isso e até mais dentro desse contexto. Muito bem. O
que resulta, então, quando nós temos esses registros de eventos diversos que nós partimos com uma medida proativa? Nós queremos estudar os eventos diversos. O que é um evento diverso? É um hospital programado. Um hospital de 200 leitos cai por mês 20 pacientes por mês. Tivemos o caso de Goiânia, cirurgia plástica, mama, abdômen, o colega corta do doente, acordou, caiu, 30 pontos na testa, fugiu a mama, arrebentou os pontos no abdômen. Quando você chega para a família e fala, esse dia foi ótimo. No finalzinho ela caiu da cama, está saindo com 30 pontos na cabeça, na testa, a mama nós vamos reconstruí-la e o abdômen está. Isso pode acontecer? Não. Não pode acontecer. E é por isso que nós estamos aqui, engajados nesses projetos, nesses objetivos de aumentar a segurança do paciente. Isso é realidade, gente. Isso é realidade do nosso dia. Nós temos que buscar segurança, nós temos que cada vez mais investigar em dados científicos para que nós possamos evitar esses eventos. E esses dados também, é isso que nós vamos fazer agora, esses dados desse projeto. No ano que vem, nós vamos tentar, de uma forma muito educacional, fazermos uma coletânea de matérias, de mestrados, sendo divulgados dentro do nosso mundo. É para isso que serve o nosso instituto. Em 2013, por exemplo, em 2013, vocês observam que 238 foram os nossos casos de eventos. Eles não podem ser repetidos. Então, fraturou o dente, no caso. Fraturou o dente? Não pode. É outra eventualidade. Então, isso é a intenção da busca da responsabilidade. Toda a sociedade, ela é uma entidade, ela vai buscar algum projeto, ela não pode falar assim, olha, vamos fazer assim, assim. Ela precisa ter compromisso, ela precisa de ter ata, ela precisa de ter a sua agenda, ela precisa de ter os próximos presidentes que vão chegar dentro dessa sociedade. Eles vão buscar lá que em 2013 realmente tinha uma carta ofício solicitando a esse grupo a possibilidade de desenvolver o mapeamento desses anestesiologistas. E que o escritório respondeu e confirmou a sua intenção de abraçar essa causa. E essa causa não foi pequena, porque observem vocês que foram estudados 27 tribunais de justiça estaduais, federais, Supremo, para que nós pudéssemos ter esse N para estudos da responsabilidade. Como toda pesquisa, ela tem uma memória, ela tem aspectos, ela tem significados quantitativos, são importantes, resulta do Dr. Marcelo. E aqueles que estão aqui na responsabilidade civil, como é que eles estão hoje? Eu tive a oportunidade de conversar com poucos, foram só 2 dias, e eu tinha participado como perito de acusações. Sempre estavam todos deprimidos, todos desanimados. Então, além desses resultados quantitativos, olha, vou pagar 300 mil, tudo bem, é importante, mas o importante para nós é a qualidade, o que levou aquele processo. É aqui que nós temos que ter a nossa vida. E esse escopo, ele tem que ser compilar e analisar as jurisprudências dos tribunais brasileiros e a sua responsabilidade. O que então nós poderíamos definir? Que a responsabilidade civil, ela é uma obrigação da pessoa física ou jurídica. Não pensem vocês que o grupo vá abster-nos de alguma coisa. Causado por conduta que viola o dever jurídico pré-existente de não lesionar, implícito ou expresso. E aqui,
é um fundamento legal da responsabilidade civil a ser considerado no primeiro civil que decorre desse artigo aqui do Código Civil. Baseado nisso, nós temos várias limitações espaciais, temporais, da matéria, podemos ter algum tribunal de não ser investigado, mas a justificativa, o objetivo desse trabalho, eu acho que é o ele tem o seu viés, ele tem a maneira de ser aprimorado, mas o importante mesmo é essa visão. Qual foi o objetivo? É o estabelecimento de um quadro claro da jurisprudência, da metodologia. Com isso, reduzir riscos, elaboração de materiais, a sociedade divulgou cartilhas, explicando, através de artigos, é o que eu estou fazendo aqui hoje, em várias tarefas no Brasil, mostrando essa realidade da metodologia brasileira. Próximo. Acabou. Além desse outro objetivo, nós vamos ter aquilo que é a sociedade, ela vai de uma forma clara, que é diminuir a incidência dos próximos anos de pelo menos 25%, pelo menos 50% desses por favor. Esse é o último. Eu não vou desistir, né? Não desisto nunca. Desde que eu cheguei, a internet caiu, a nuvem que estava guardada, minha aula, ela ficou escura, mas eu estou firme. Isso é uma... E quando assumi a defesa profissional, assumi que eu vou para o ataque profissional, não a defesa. Então eu não vou desistir. É o último, pode passar o próximo. Então você engoliu metade da minha aula. Não vou desistir. Coloca naquela 1 por 1 que eu deixei para você. Senão eles não vão entender a aula. Isso é porque estava tudo certo. Se tivesse errado... Isso. Esse é o primeiro. Isso. Cadê os outros? Aqui os resultados. Não, ele apagou a minha aula. Muito bem. Não, a intenção é não liberar estresse. Então, vou fazer uma avaliação prévia sobre o trabalho. Dentro desta avaliação, que foi o estudo dos 10 anos e 6 meses, ou seja, de 2000 a 2013, nós tivemos um aumento de 4.600% de processos que envolveram os anestesiologistas da responsabilidade civil. Isso é assustador. Em 2013, houve uma queda, o gráfico não está aqui, em decorrência que só foram estudados 6 meses. E esse trabalho
Além disso, ele mostrou que nós podemos ter uma capilaridade, ou seja, eu sei o que aconteceu no estado do Tocantins, quais foram os processos e quais foram as causas que levaram esses anestesiologistas ao processo. Existem processos, como um processo em São Paulo, próximo a 1.300.000 de indenização. E isso abre margem à discussão por outros tribunais. Em São Paulo teve uma condenação dessa, e que aqui em Goiânia eu também posso ter essa condenação. Porque na maioria dessas condenações, não, condenação não passa de 50 mil, é 200 mil. Engano de vocês. Dentro desse espectro, em 10 anos e meio, as indenizações corresponderam a 33 milhões de reais. Se nós dividirmos pelos 13 anos, próximo dos 10 anos, próximo a 3 milhões e 300 ano. Não é brincadeira. Muito bem. Ainda nesse prisma, e quando nós pegamos as causas desses processos, nós observamos quais foram as principais causas. Primeira, falta de avaliação do paciente pré-cirúrgico. Você vai ler no processo, o profissional fala, eu estava fazendo anestesia na sala, fui mandado para outro hospital pelo grupo, e cheguei e não deu tempo. É o que nós estamos falando aqui do bem-estar. O paciente já estava dentro do centro cirúrgico. Foi conversado com ele. E aí ele explicou, olha, a senhora tem chance de morrer. Aí ele morreu. Ele falou para quem? Para quem que ele deu o consentimento esclarecido? Se não tinha uma testemunha próxima a ele. Ele falou sozinho, olha, aqui a senhora vai fazer uma anestesia aqui na coluna, assim, 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 tal. O paciente foi a óbito. Aonde que ele tem o respaldo da sua jurisprudência? Não tem. Então, essa foram N da forma qualitativa que levou a esses processos. A falta de consentimento esclarecido é também um fator que levou a essas condenações. Um outro elemento que a sociedade de anestesiologia está da mesma forma do que a saúde ocupacional é a sala simultânea, gente. Eu escutei aqui hoje, eu até achei bacana. Tem um que toca 4 salas, já está diminuindo. Eu já ouvi 8, eu ouvi não sei se foi no Pará. Eu achei até que eu estava sonhando. Estava tocando 2, os 2 pacientes tiveram uma parada cardíaca. Eu falei, aí já é demais. Então, esses são... Hoje nós estamos dando risadas. É bacana, é tranquilo, mas a hora que o processo vem e vai, ele vem e vai, vem e vai. São 10 anos, 15 anos, não significam nada nas nossas vidas. E aí entra aquilo que nós estamos discutindo aqui. Eu concordo, nós precisamos dar apoio também psicológico a essas pessoas. Eu falava para o meu pai, eu fui muito mal educado, muito mal criado, porque se o banco me liga e que o meu cheque voltou, eu já desmaio, eu não tenho controle para isso. Eu não sei fazer isso. Se eu der um cheque sem fundo, aquilo para mim acaba comigo. Então, um processo, a gente tem que ter estrutura para isso. Eu tento até, se algum dia tiver algum processo, está firme, mas o negócio não é brincadeira. Então eu prefiro ainda estar na profilaxia. E a anestesia simultânea, gente, não tem perdão. É negligência mesmo. A ausência de avaliação pré-anestésica é negligência médica.
E a defesa profissional da SBA me ensinou que eu respondo a várias solicitações. Como que o senhor pode me ajudar? Como o senhor pode me ajudar? Está lá o processo, abertura de sindicância. O anestesiologista chegou, começou uma cesárea com anestesia geral. Ao final da cirurgia, o anestesista não estava na sala. A ginecologista, cadê o professor? Não acharam o professor. Liga para a casa dele. A empregada falou que ele estava almoçando. Ele saiu do hospital, foi almoçar em casa e deixou a cesárea correndo sem falar com ninguém. Eu não estou inventando, isso está lá para eu responder. E lá no processo está assim: eu saí da sala para ir ao banheiro. Está escrito lá. Estava com problema intestinal. Só que a empregada falou que ele estava almoçando. Aí eu pergunto, isso é, nos nossos dias, é cabível isso? Como é que você pode ajudar uma criatura dessa? Não tem como. Um outro elemento qualitativo muito persistente e que, em 2006, a Anesthesiology publicou, é a sala de recuperação, gente. É onde tem a maior, 60% das complicações estão ali. E em Recife, tem um caso espetacular para a gente tomar frente aos nossos conceitos. 2 plantonistas na sala de recuperação. Nunca vi isso, nem em livro. Tinha 2. Só que um, ele liberou para ir para casa. E o outro, quando o anestesista veio trazer o paciente, eles eram brigados institucionalmente. Um não olhava para a cara do outro. Quem pegou o paciente foi a enfermeira. E foi um trauma. Fez uma cirurgia de fêmur. O anestesista deixou o anestesista ótimo lá. Pressão 10. 2 horas, chocou, faleceu. Ruptura de baço. Foi imputado o diretor do hospital, o anestesiologista que fez, o anestesiologista que não levantou, e o anestesiologista estava em casa dormindo, por liberado. Eu nunca tinha visto 2 plantonistas na sala de recuperação. Isso é fantástico. Virtualmente, porque lá não estavam presentes. Então, observem, existe uma relação de pessoa com instituição, com paciente. Isso não pode existir. E, ainda dentro da recuperação, e dentro dos processos que foram observados, é anestesia raquidiana em pacientes com 20 mil plaquetas. Paraplégica. Injeção de clorexidine na peridural. O paciente ficou paraplégico. Como que você vai explicar isso? E aí vem a pergunta. Será que nós estamos trabalhando aquele tema, eu coloquei aquilo de propósito, o excesso de trabalho? E é isso que nós temos que começar a pensar. O excesso de trabalho, dentro desse estudo aqui, ele pode estar sendo responsabilizado por muito desses processos aqui. O cansaço. Né? Eu vejo, na minha região, o cara trabalha o dia todo, 6h30, ele está na sala cirúrgica. E aquela cena do Dr. Gastão, aquilo ali não é no quarto, não. Eu tenho visto aquilo, é dentro do centro cirúrgico mesmo. Ele está dormindo lá dentro do centro cirúrgico. E isso é preocupante. Bom, eu não desisti. Eu estou firme e falo mais uma vez para o Hammer. Dentro deste contexto, para ser feliz, a amizade com o psiquiatra ela é muito importante. Você pode incluir isso daí. Viu? E para finalizar, nós, Dr. Silva, Dr. Eric, Dr. Ricardo, Dr. Oscar, os outros diretores, nós não estamos ocupando cargos aqui. E a minha felicidade é de poder ajudar alguém, de ajudar o próximo. E é por isso que as minhas endorfinas estão quase saindo aqui pelo microfone. Eu tenho certeza que nós estamos fazendo bem para todos. Peço desculpas pelas nuvens que ficaram escuras, meus diapositivos,
e por ter, em pouco tempo, a chance de preparar isso aqui para vocês. Muito obrigado.